Fala galerinha, tudo bom com vocês? Professor Daniel Oliveira, atividade curricular complementar. E hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre a radioatividade, tá bom? Primeira coisa que é extremamente importante. Quando a gente fala de radioatividade, a gente fala de um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. No núcleo do átomo, nós temos prótons e nós temos nêutrons. Às vezes, a relação entre o próton e o nêutron lá dentro não é muito legal. É como se lá dentro eles não se sentissem muito confortáveis. E aí o que tem que acontecer? Eu preciso emitir radiação. Todo núcleo que está instável, ele precisa emitir radiação para poder se estabilizar. E é justamente essa radiação que vem do núcleo que a gente chama de radioatividade, tá bom? Então aqui eu tenho um núcleo instável. Ele vai emitir radiação, vai se transformar em um outro núcleo. Se esse outro núcleo que ele se transforma continua sendo instável, ele continua emitindo radiação. E ele vai emitir radiação até ele se estabilizar. Agora, se por acaso ele ficar estável, ele para. Tá certo? Então, toda vez que a gente fala de radioatividade, a gente está falando de um fenômeno que acontece no núcleo do átomo, tá bom? Quais são as principais radiações que a gente vai trabalhar? Nós vamos focar em 3 tipos: alfa, beta e gama, tá bom? A gente vai trabalhar com 3 tipos de radiação. Primeiro as partículas alfa, partículas beta e os raios gama. Primeira coisa, as partículas alfa têm um baixo poder de penetração. Vou passar um pouquinho aqui. Ó, a radiação alfa não consegue atravessar nem tua pele. Tem um poder de penetração muito baixa. É o pior poder de penetração de todos. É o da radiação alfa. Bom, além disso, esse baixo poder de penetração está associado pelo fato dessa partícula ser lenta. E uma coisa muito importante, muito importante, gente, é que quando eu falo que a partícula é uma partícula alfa, eu preciso saber que a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. É por isso que a massa dela é 4. Perfeito? Focando bem, Leandro? Por isso que a massa dela é 4 aqui na partícula, né? Tá de boa. Aí eu não represento esse nêutron na partícula, o número de nêutrons na partícula. É por isso que você vê a representação 2 e 4. Perfeito? Olha só. Existe uma lei que a gente chama de lei da radioatividade, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, que não ficou muito claro para você. Não ficou muito claro. Basicamente, o que é essa lei da radioatividade? É a lei associada à partícula alfa. Se eu sou um elemento químico X, tá? Se eu sou um elemento químico X, eu tenho Z prótons e A de massa. Se por acaso esse lindão bem aqui emitir uma partícula alfa, pode emitir uma partícula alfa. E aí tu precisa saber, tá? Não dá muita importância para cá, tá? A edição não ficou legal? Partícula alfa tem 2 prótons e massa 4. Quando eu fizer isso, quando eu emitir uma partícula alfa, eu vou me transformar em um outro elemento em que o número atômico diminui 2 unidades. Ó. Daniel, e a massa? A massa diminui 4. Você tem como exemplo aqui a questão do urânio, tá? Então o urânio, bem aqui, ele emitiu uma partícula alfa. Vou jogar para cá. O urânio emitiu uma partícula 92. Massa dele é 238, porque existem outros urânios, tá? Aí esse urânio bem aqui emitiu uma partícula alfa. Se ele emitir uma partícula alfa, que eu tenho, ó, 2 e 4. Então, se ele emitir uma partícula alfa, ele vai se transformar em outro elemento, em que o número atômico diminuiu 2 unidades. Eu já sou o tório, já sou outro elemento, 90. E a massa, 238, diminuiu 4 unidades, 231. Então, a partícula alfa age dessa forma. Tranquilo? Partículas beta. As partículas beta já têm um alto poder de penetração. São partículas rápidas.
Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um núcleo que emitiu uma beta. Isso acontece porque um nêutron se desintegra. Quando o nêutron se desintegra, ele se transforma em um próton, uma beta e outras subpartículas, como neutrinos e assim vai. Então, todas as vezes que uma partícula beta está sendo emitida é porque um nêutron virou um próton. É por isso que o número atômico aumenta uma unidade. Ó. Por exemplo, aqui, ó, carbono 14. Carbono, número atômico 6, massa 14. Aí emitiu uma beta. Se eu emitir uma beta, um nêutron desses... Ó, aqui eu tenho, para você poder entender melhor. Quando você tem um símbolo, gente, aqui, quando você tem um símbolo, para achar o número de nêutrons, é só você subtrair a massa e o próton. Pra você poder entender aqui, ó. Se eu chego bem aqui e escrevo x, 40, 20, 20. Eu somo quando eu tiver a parte de baixo e a parte do meio. Subtraio. A única situação que eu somo é essa. Todas as outras eu subtraio, ó. Subtraio, subtraio. Então, por exemplo, aqui eu vou subtrair, eu vou ter 8 nêutrons. Só que na hora que eu emitir uma beta, o nêutron vira um próton. Então, se o nêutron virou um próton, eu não tenho mais 6 prótons, tem 7 agora. Tá? Então, já tenho 7 prótons. Toda vez que eu emitir a beta, teu número atômico aumenta uma unidade. Então, você acaba tendo uma lei para isso também, tá? Então, se você tiver um elemento químico X, Z, A, se por acaso você emitir uma beta, você vai se transformar em outro elemento, cujo esse número atômico bem aqui aumenta uma unidade. E a massa não muda. Perfeito? E a massa não muda. Tranquilo? Então essa é a radiação beta. O poder de penetração dela, gente, é mais alto que a alfa, tá? Se você for comparar lá, ó, a partícula beta já atravessa a tua pele, tua mão, já tem um poder de penetração mais alto. E agora a gente chega nos raios gama. O que eu preciso saber dos raios gama? Primeiro detalhe, os raios gama apresentam o mais alto poder de penetração. Eu consigo, é a radiação mais rápida que eu tenho dessas três. Eu consigo até alterar o DNA da célula. Quando você compara, a radiação gama ela tem um poder de penetração altíssimo, tá certo? Tem um poder de penetração altíssimo. Então ela consegue atravessar tua mão, papel, aço, perfeito? Então quando eu comparo as três radiações, a radiação alfa tem o pior poder de penetração, depois a beta, depois a gama. Quando um átomo radioativo, lactínio, emite uma partícula beta, há a formação de... E aí você tem que lembrar o quê? Você tem que lembrar isso aqui, ó. Se eu sou um elemento químico, 91, 234. Se por acaso eu emitir uma radiação beta, eu vou me transformar em outro elemento em que esse número atômico aqui, ó, ele precisa aumentar uma unidade, tá certo? Então, no momento que eu tenho esse carinha bem aqui, que eu emitir uma beta, uma partícula beta, vai ter a formação de alguém com o número atômico 92, tá certo? Até ajeitar aqui, gente, é urânio, tá? Aqui tá 90, mas tá errado, é 92. Mas, Daniel, como é que tu sabe? Porque deixa eu explicar uma coisa para você. Todo elemento tem o seu número atômico. É o CPF dele. É como se eu soubesse o CPF do urânio. Então, na hora que eu emitir uma partícula beta, eu vou me transformar em alguém com o número atômico aumenta uma unidade, 92. E a massa, 234. Porque na partícula beta, a massa não muda. Deixa eu até te mostrar aqui a lei. Não sei se eu te mostrei a lei anteriormente. Então, se eu tenho aqui um elemento Z, massa A, se eu emitir uma beta, o meu número atômico aumenta uma unidade, Z mais 1. E a minha massa não muda. Tá? Então, ajeitando, aqui não é 90, aqui é 92, tá certo? É 92. O número atômico do urânio é 92. Então, ajeita aí, tá? Então, quando eu estiver respondendo bem aqui, é 92. Considere as seguintes afirmações. A radioatividade foi descoberta por Marie Curie
A perda de uma partícula beta de um átomo de arsênio forma um átomo de número atômico maior. A emissão da radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa do elemento. A desintegração do rádio bismuto envolve a perda de 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Ele quer quais são as corretas. 2 e 3. Vou voltar aqui. 2 e 3. Pessoal, ela não foi descoberta por Marie Curie. Marie Curie estudou alguns elementos, mas a descoberta da radioatividade não foi através dela, tá? Mas foi uma pessoa que teve um desenvolvimento muito grande dentro do estudo da radiação. A perda de uma partícula beta, então lembra, quando eu emito uma partícula beta, eu me transformo em um elemento cujo número atômico aumenta uma unidade. Então a perda de uma partícula beta de um átomo de arsênio forma um átomo de número atômico maior, certinho. Forma um átomo de número atômico maior. A emissão da radiação gama, a 2 está certo, a partir de um núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa desse átomo. Gente, se eu emitir uma gama, eu não mudo nada. A gama não é chamada nem de partícula, é radiação gama. Se eu emitir uma gama, eu não altero nem carga, nem massa, tá certo? Por isso que é 2 e 3. Vamos ver se essa 4 aí tá certo. Bem que eu tenho um rádio, número atômico 88, 226. Aí ele vai emitir aqui alfa, 3 alfas. Vamos lá, vamos ver se vai dar certinho. Eu vou chegar aqui, eu vou emitir 3 alfas. Vou me transformar num elemento que eu não sei quem é. Mas eu sei o seguinte, se uma alfa diminui 2 unidades, 3 diminui 6. Se eu fizer 88 menos 6, 82. Uma alfa diminui 4 unidades. 3 alfas diminui 12. Então, 26 menos 12, dá quanto? 14, né? Então, aqui fica 214. Certinho? É só lembrar que a partícula alfa, 2 e 4. E aí também, ele vai emitir 2 betas. Se eu emitir 2 betas, eu vou me transformar em um outro elemento. Né? É como eu te falei, cada elemento tem o seu, que no caso é o polônio, número atômico, vou aumentar 2 unidades, vai para 84, e lá em cima não muda. 214. Tranquilo? Então, quando você emite 2 partículas alfa, 2 foi o que ele falou, 3 partículas alfa e 2 beta, você chega ao bismuto. Desculpa, ao polônio, número atômico 84, ele falou 83, está errado. Uma das aplicações nobres da energia nuclear é a síntese de radioisótopos que são aplicados na medicina, no diagnóstico e no tratamento de doenças. O Brasil é um país que se destaca na pesquisa e fabricação de radioisótopos. São isótopos radioativos. O fósforo 32, eu chamo esse cara aqui de rádio 226, X 214, polônio 214. Quando você fala aqui, ó, elemento, e esse número, isso aqui é a massa desse elemento. É utilizado na medicina nuclear para o tratamento de problemas vasculares. No decaimento desse radioisótopo é formado enxofre 32. Espera aí. Fósforo, enxofre. A massa não mudou. O fósforo tem número atômico 15. A questão vai dar, tá? A massa dele ele deu 32. Aí ele fala que eu vou emitir uma radiação. Eu vou virar um enxofre, que o número atômico é 16 e a massa 32. Então, certamente, já que eu fiz uma emissão de uma radiação e o número atômico aumentou uma unidade, ela é a beta. Até porque a massa não mudou. Esses números atômicos a questão dá. Ah, Daniel, aqui tem que dar, tá? O teu professor vai entregar para você. Partícula beta. O aumento no volume das exportações no Brasil em 2004 tem sido apontado como um dos responsáveis pela retomada do crescimento econômico do país. O Brasil exporta muitos tipos de minérios, sendo que alguns apresentam radioatividade natural. Certos países compradores exigem
Um certificado apresentando os valores de atividade de átomos que emitem radiação gama. O potássio 40, radioisótopo natural, é um dos emissores dessa radiação. No decaimento radioativo do potássio 40, em geral, há a emissão de uma partícula beta negativa. Nesse caso, resulta em um elemento de número atômico igual. Gente, olha só. Ele falou aqui o potássio 40. Mas eu vou logo colocar aqui para ti. Ó. O potássio, o número atômico dele é 19. A questão vai te dar. De massa 40. Eu já sei que se ele emitir uma beta, eu vou me transformar em outro elemento cujo número atômico aumenta uma unidade. Então, vai ser o cálcio. A questão vai te dar os números atômicos. Cálcio 40. Tá? Então, a resposta, se ele quer número atômico, é a letra D de dado. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido tudo. Fique com Deus, um grande abraço. Assista esse vídeo quantas vezes for preciso para que você entenda e domine esse assunto. E até uma próxima oportunidade.